Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Fé, Esperança e Amor. Iremos dar continuidade ao nosso estudo para o livro de Salmos. Iremos fazer a exposição do livro de Salmos para o capítulo 40. Leamos, meus irmãos e minhas irmãs. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, do tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tem operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-lo e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quisestes. Abriste os meus ouvidos, holocaustos e oferta pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito, ao meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as tuas boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram. Tantas que me impedem a vistas, são mais numerosas que os cabelos de minha cabeça. E o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que demandam a minha vida. Tornem-se atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem do meu mal. Sofram perturbações por causa de sua ignomínia aos que dizem bem feito e bem feito. Folgue em ti e se rejubilem todos que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre, o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Meus irmãos e minhas irmãs, esse Salmos ele vai ter por título Oração para o Livramento. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Onde Davi vai fazer as suas intercessões, buscar o livramento diante de Deus. Onde ele quer que o povo judeu, nesse momento, o povo israelita, nesse momento, aprenda a servir ao Senhor pela oração de livramento. Vamos ver a partir do versículo 1, quando ele diz, esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Nesse momento, Davi ele está ensinando aos judeus que quando ele orava, quando ele esperava com confiança, não com desconfiança. Ele não ficava com o coração inquieto quando estava esperando confiantemente no Senhor. E diz que ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Davi está ensinando aos judeus que quando buscar ao Senhor, tem que ter confiança nele. Mas porque tem que ter confiança, não precisa fazer de conta que não está passando por perigo. Tem que confiar no Senhor, mas tem que clamar por socorro. Para que os judeus percebam que no dia que o Senhor Deus os livrar, vão perceber que assim foi o atendimento à oração. Que a oração faz parte da comunicação entre o seu povo e o Deus que o criou, o Deus que o predestinou. Que as pessoas têm que orar ao Senhor, para que assim o Senhor Deus, quando socorrê-los, eles percebam, foi por causa da oração que nós fizemos. Não que o Senhor Deus não vá acudir o povo se não fizer oração. Não. O Senhor Deus é tão misericordioso
que Ele nos atende independente das nossas orações. Mas para que possamos entender a sua misericórdia, para que possamos se afinar com Deus e perceber o quanto Ele nos acode, quando nós oramos, Davi está dizendo, nós percebemos que as nossas vontades foram atendidas porque nós oramos. Aliás, nossas vontades foram percebidas porque nós oramos e assim passamos a perceber e o nosso coração começa a ter mais fé no Senhor. Por isso que ele fala, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele vai dizer no versículo 2, tirou-me de um poço de perdição, do tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha, me firmou os passos. Nesse momento, quando Davi fala que era como se ele estivesse dentro de um poço de lama, quando ele fala, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, o Senhor Deus o tirou daquele poço de lama, daquela perdição, e o colocou em cima de uma rocha pela qual ele não podia mais se afundar e não podia mais se afogar dentro de lamas. Então, nesse momento, ele está dizendo que ele esperou confiantemente, pediu socorro, e ele pôde perceber que quando ele estava dentro do lamaçal, quando ele estava num poço de perdição, num tremedal de lama, onde a situação dele estava muito grave pelo qual ele estava passando, onde a aflição era muito grande, que era comparada a um poço de perdição, um tremedal de lama, ele percebeu que nessa areia movediça ele não teria como sair se não tivesse uma ajuda externa. E ele percebeu nesse momento que ele falou, colocou-me os pés sobre uma rocha e não só isso, e firmou-me os passos. Onde Davi não só ficou em cima da rocha, mas também o Senhor firmou os passos dele para que pudesse caminhar com segurança. E nesse momento que Davi fala que ele esperou confiantemente, que ele clamou por socorro, observou que o Senhor Deus o salvou, colocou em cima de uma rocha e o fez caminhar, no versículo 3 ele vai falar assim, ó, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Nesse momento Davi está dizendo que ele está testemunhando com o louvor dele que o Senhor tem feito por ele. E ele vai falar no versículo 4, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados à mentira. Nesse momento, Davi está ensinando para os israelitas que se colocar a sua confiança em Deus, com certeza o Senhor tirará daquele tremedal de lama e firmará os seus pés numa rocha. E que se eles forem confiar nos afeiçoados à mentira, veja que ele fala que e para os arrogantes, eles não vão ter essa possibilidade de sair do tremedal de lama, onde ele fala que tem que confiar no Senhor. Ele fala, bem-aventurado, felizes é aqueles que confiam no Senhor, porque o Senhor os libertará. E ele vai dizer no versículo 5, são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tem operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-lo e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Então Davi, ele está dizendo para os israelitas que muitas experiências ele tivera com o Senhor Deus, que ele tem muitos exemplos pela qual o Senhor o libertou de muitas situações pela qual ele entendia que não tinha como sair, não tinha como fugir, que o Senhor sempre foi a sua rocha. Davi está dizendo, por isso que ele fala no versículo 4, bem-aventurados os homens que põem no Senhor a sua confiança. E também quando ele diz que ninguém há que se possa igualar contigo. Então, não tem homens, não existe outros seres que possam se comparar com Deus inabalável, com Deus misericordioso, com Deus bondoso, Deus que cuida do seu povo, Deus que guarda o seu povo. Mas ele vai falar no versículo 6 assim, sacrifícios e oferta não quiseste, abriste meus ouvidos, holocaustos e oferta pelo pecado não requeres. Davi, nesse momento, ele está alertando aos israelitas, que são religiosos daquela época, que é importante sim eles seguirem os rituais que Deus colocou através do legislador Moisés, para que compreendam e possam ter a mente afinada que existe um Deus supremo e que o Senhor tem uma certa forma pela qual os judeus, os hebreus, os israelitas têm que se aproximar dele. Mas aquilo ali não era a finalidade de Deus, que as pessoas achassem que o sacrifício, em sacrificar estava tudo resolvido. Sacrifícios e ofertas não quisestes. Ele falou, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e oferta pelo pecado não requeres. Ou seja, Davi está dizendo aos israelitas, nesse momento,
que a finalidade pela qual Deus colocou as leis, criou esse cerimonial, é para que os ouvidos deles fossem abertos para ouvir a palavra de Deus, os olhos também tirassem as escamas dos seus olhos e eles compreendessem, entendessem quem é Deus, tão qual ele falou nesse momento: abriste os meus ouvidos, onde Davi vai dizer que ele conseguia ouvir Deus naqueles rituais e ver Deus naqueles rituais, onde aqueles rituais não passavam apenas de uma sombra e de símbolo pela qual Deus queria fazer com o seu povo. Era uma forma de aproximação, mas aquilo ali não era a finalidade, aquilo ali era só apenas um meio. E esse meio não era o objetivo de Deus. O meio era fazer com que o Senhor Deus ficasse juntamente com o seu povo, mas aquela não é a finalidade, o princípio de Deus. No versículo 7 ele vai dizer: então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito ao meu respeito. Davi nesse momento vai dizer que como o Senhor Deus abriu os seus ouvidos, destapou os seus olhos, desconturbou sua mente para entender a vontade de Deus, que todo o sacrifício que eles faziam ali, aquele ritual, era apenas uma forma do povo se aproximar de Deus, mas aquilo ali não era a finalidade pela qual Deus queria que o povo se conhecesse, aquilo ali era só um meio, que a finalidade era que o povo realmente compreendesse Deus. Ele vai dizer: então eu disse, aqui estou. Eu estou aqui, Senhor. Estou aqui para te servir. E ele fala: abriste meus ouvidos. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito ao meu respeito. Davi aqui começa a falar sobre a transcendência, já não fala mais da imanência, porque ele vai dizer que o objetivo daqueles rituais é para que as pessoas ouçam a palavra de Deus, percebam Deus, se arrependam dos seus pecados, para que eles saibam que Deus colocou o nome deles no livro sagrado, assim tal qual Davi sabia. Davi queria que as pessoas tivessem certeza de sua salvação, de sua aproximação para com Deus, tal qual ele tinha. Isso ele está ensinando para os israelitas, porque não basta ser religioso, tem que ter certeza de que está servindo ao Deus com coração, com justiça, fidelidade, e que Deus perdoa e é misericordioso, e que Deus não abandona os seus. Ele fala no versículo 9: proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. No versículo 10, não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Davi no versículo 9 e 10 ele vai dizer que ele se manifestou ao Senhor como todos os religiosos fizeram, mas que o que mais fez com que ele se contentasse, o que mais fez com que ele ficasse feliz é saber que era salvo. Porque ele fala: proclamei as boas novas de justiça na grande congregação e jamais cerrei, jamais fechei os lábios. E tu sabes, Senhor, nesse momento ele coloca o Senhor como a pessoa que está próxima a ele. Senhor, tu sabes, não tem nada que eu possa esconder do Senhor. O Senhor me conhece, sabe quando sento, sabe quando me levanto, sabe quem eu sou. Então, Senhor, o Senhor sabe que eu estava fazendo verdadeiramente, que eu estava louvando ao Senhor. E fala no versículo 11, não retenhas, no versículo 10, não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Nesse momento, Davi fala que a graça de Deus, que é o favor imerecido, e a verdade de Deus, ou seja, que Deus era e é e sempre há de ser, ele não escondeu da congregação, ele sempre manifestou dizendo como Deus tem sido misericordioso para com ele, como Deus tem sido justo para com ele, como Deus tem sido sempre Deus para com ele, Deus tem sido verdadeiro. E ele vai dizer também no versículo 12, não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Nesse momento, Davi vai dizer que ele tem as iniquidades no coração dele. Davi nunca deixa de dizer que ele é pecador. Davi nunca deixa de dizer que o coração dele é como um pântano, onde está espumando, onde está borbulhando pecados. Todos os pecados que nós pudermos imaginar estão no coração do homem, porque do coração do homem é de onde sai toda prostituição, toda avareza, toda arrogância, toda mentira. Tudo que é contra Deus sai do coração do homem. Então, nesse pântano do coração dele, ele coloca diante de Deus, ele fala:
Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram. Ou seja, eu não só estou sendo sitiado pelos males, pelas coisas ruins que acontecem no mundo, como também de dentro de mim, Senhor, elas fluem. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista e são mais numerosas que os cabelos de minha cabeça. Então Davi aqui coloca que os pecados deles são muitos, mais do que os cabelos de sua cabeça. E ele fala: praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Nesse momento que Davi fala: praza-te, Senhor, em socorrer-me, em livrar-me e dá-te pressa em socorrer-me, não que Davi esteja apressando a Deus, os passos de Deus para socorrê-lo. Mas Davi, nesse momento, ele coloca-se diante de Deus e fala: Senhor, olha a minha situação. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim. E o Senhor me atenda conforme a tua grande misericórdia, conforme a tua santa vontade. Porque Davi, ele sabe que o Senhor Deus vai agir no momento certo, na hora certa. Ele sabe que o Senhor Deus não vai faltar com ele, porque ele já vai falar no versículo 1: esperei confiantemente pelo Senhor. Como ele esperou confiantemente pelo Senhor, ele sabe que o Senhor no momento certo o vai socorrer. Por isso que ele fala: praza-te, Senhor, livrar-me, dá-te pressa, Senhor, socorrer-me. Veja que Davi, nesse momento, ele coloca: dá-te pressa em socorrer-me, Senhor, que eu estou passando por uma situação muito difícil, mas em nenhum momento ele vai tirar a sua fé de Deus. Aqui é o momento que ele passa por situações emocionais, mas no momento da fé dele, ele lembra: esperei confiantemente pelo Senhor. E ele diz no versículo 14: sejam a uma envergonhados e cobertos de vexames que me demandam a vida. Tornem-se atrás e cubram de ignomínia os que se comprazem do meu mal. Versículo 15: sofro de perturbação por causa da ignomínia, que dizem: bem feito, bem feito. Davi, nesse momento, ele não está desejando o mal para o ímpio. Nesse momento aqui, nós temos que aprender que, como Davi sabe que o Senhor é justo, que o Senhor é um Deus que ele julga aqueles que andam de forma errônea, então ele fala: Senhor, faça a tua justiça, que o Senhor julgue e que o Senhor dê a cada um a sentença proferida, e que a sentença deles, Senhor, seja proporcional ao agravo deles. Como eles, no caso, Senhor, eles desejam o meu mal, que eles caiam no próprio mal que eles desejam, Senhor Deus amado. Davi, nesse momento, ele relega a Deus, joga a Deus a justiça. Ele não fica dizendo que o Senhor Deus tem que ir lá e sair destruindo eles. Não, que o Senhor Deus trate de forma proporcional ao agravo pela qual eles estão cometendo contra Davi. E no versículo 16, ele vai falar com os justos. Ele vai dizer: folguem em ti, Senhor, e se rejubilem todos que te buscam. Nesse momento, Davi está fazendo uma oração pela congregação, pelos israelitas. Ele vai dizer: folguem em ti, Senhor, e se rejubilem todos que te buscam. Os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja magnificado. Ele faz um paralelo, onde ele está dizendo: se os ímpios dizem bem feito, ou seja, que o justo não pode dizer bem feito, que é que os ímpios é que falam bem feito, mas que o justo tem que dizer: seja magnificado. Que isso tem que ocupar a mente e o coração dos justos, magnificar a santidade e a beleza de Deus. E para concluir, Davi vai dizer no versículo 17: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Davi, nesse momento, embora acredita-se que essa narração foi depois dos episódios que já tinham acontecido, talvez ele aquele já está como um rei. Se ele já estiver como um rei, ele não está sendo pobre, mas ele está dizendo que naquele momento ele está falando: eu sou pobre e necessitado. E que naquele momento, quando ele era pobre e necessitado, ele fala que o Senhor cuida de mim. Ao contrário de alguns que pensavam naquela época que o Senhor só cuidava daqueles que tinham, aquelas pessoas que eram abastecidas, e que elas eram abastecidas porque elas eram misericordiosas, elas eram pessoas justas, e que o injusto e não misericordioso, ele não teria os bens que Deus podia proporcionar. Então Davi diz que naquela perseguição pela qual ele estava passando, ainda assim o Senhor Deus cuidava dele. Ele dizia: e tu és o meu amparo e o meu libertador, onde ele sabia que Deus o amparava e o libertava. E ele termina dizendo: não te detenhas, ó Deus meu. Onde ele fala: ó Deus meu, o Deus da minha salvação, o Deus da minha misericórdia e o Deus que tem compaixão. Aprendamos com Davi
que nós temos que ter a mente sempre voltada para o Senhor, para que nas nossas orações a gente confie no Senhor, a gente peça socorro do Senhor, para quando o Senhor nos libertar, nós possamos dizer, nós possamos passar para o mundo todo aos que tiveram ao nosso redor o que o Senhor fez por nós. No próximo episódio, no próximo capítulo, o bloco, nós iremos estudar a calúnia dos ímpios e o socorro de Deus, que vai ser o Salmo 41. Peço que os irmãos e as irmãs inscrevam-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Amém.